Olá, muito bem-vindos e bem-vindas ao compartilhamento do resumo do conteúdo do Gita, capítulo 2. Estamos estudando o capítulo 2 e hoje vamos a mais um verso que nos retrata a forma de como devemos encarar as nossas batalhas de nossas vidas como uma ordem divina. Ou seja, nós precisamos lutar porque temos o nosso Dharma, a nossa missão, aquilo que a gente veio fazer e se propor para aliviar, ou seja, para dignificar o karma, porque o karma é o resultado das ações e essas ações nem sempre elas são positivas. Elas pesam muito mais na balança negativa do que positiva. E assim, nesse processo da Bhagavad Gita, nós vamos entendendo mais e melhor sobre nós mesmos e sobre as nossas atividades como alma. Aham Brahman, eu sou uma alma em um corpo, serva de Deus eterna em amor, devoção e gratidão. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu oferto primeiramente a Deus, para que Deus esteja como centro e seja o centro das minhas atividades materiais. Isso é Bhakti Yoga. É você praticar e tudo que você fizer, você está associado à Suprema Personalidade de Deus. Aí eu lanço uma pergunta e uma meditação. Existe um associado melhor ou um sócio melhor do que Deus em nossas vidas, para que nossas vidas sejam auspiciosas e iluminadas? É uma meditação de uma pergunta para que a gente possa refletir, fazer uma reflexão. Então, no dia de hoje, vamos fazer nossas reverências e agradecer por mais um dia da leitura meditativa do Bhagavad Gita, como ele foi escrito, compilado, autorizado na sucessão discipular, que começou com o próprio Shri Krishna, o Senhor Supremo, dentro da filosofia védica. O Namo Bhagavate Vasudevaya, o Namo Bhagavate Vasudevaya, o Namo Bhagavate Vasudevaya. Preste minhas respeitosas e infinitas, eternas reverências à Suprema Personalidade de Deus, que está instalado em meu coração como a grande alma na pequena alma, para que Ele me dê a permissão da leitura da Bhagavad Gita. Capítulo 2, verso 35. Os grandes generais que têm na mais alta estima o teu nome e tua fama, pensarão que deixaste o campo de batalha simplesmente porque estavas com medo, em virtude do que irão considerar-te insignificante. Então aqui a Suprema Personalidade diz: tu vais sair da tua luta por medo, e aí como é que vai ficar a tua vida, o teu dharma, a tua missão, o teu karma? Vai aliviar ou vai pesar mais? Com essa tua renúncia, aliás, renúncia não, com essa tua desistência, não renunciar, desistir de lutar. Por medo, porque nós desistimos de fazer as coisas por medo, por isso que nós não exercemos a nossa missão, e muito menos o nosso Dharma, o nosso processo da nossa seleção como alma neste corpo, de exercer a nossa missão aqui no mundo material. E aí, por a gente ter medo, a gente se torna um ser insignificante, como diz aqui o próprio verso da Bhagavad Gita. Em virtude de ter medo, irão te considerar insignificante, e a gente mesmo vai se tornar insignificante para nós mesmos. Por quê? Porque nesse campo de batalha, nós temos que ter a Suprema Personalidade de Deus como nosso maior aliado. E quando a gente tem a Suprema Personalidade de Deus como nosso maior aliado, não tem quem vença. Bom, é isso que eu sinto no meu coração. Significado Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada. O Senhor Krishna continua a apresentar seu veredito a Arjuna. Não penses que os grandes generais e os outros acharão que deixaste o campo de batalhas porque sentias compaixão de teus irmãos e de teu avô, ou seja, da própria família. Pensarão que desististe porque temias perder tua vida, e assim a elevada estima que dedicavam à tua personalidade irá para Aqui ele fala inferno, né? Mas irá a ter uma forma muito
desqualificada diante dessa posição, né? Porque às vezes a gente diz, não, eu não vou fazer isso porque eu tenho pena de fazer aquilo, porque aquilo não vai ser bom para mim, não vai ser bom para fulano, e aí eu vou ficar aqui na minha vida, tá bom do jeito que tá, e aí nesse processo a gente vai ficar do jeito que tá mesmo, e a gente vai virar um ser insignificante porque a gente não luta por medo. E muitas vezes a gente tem um sentimento de compaixão, mas o outro pensa que a gente é covarde. Foi isso que a Suprema Personalidade de Deus falou aqui. Então, a gente deve se dedicar ao que a gente precisa se dedicar, principalmente para o prazer de Deus. O que é que eu posso fazer hoje para satisfazer a Suprema Personalidade de Deus, Krishna? Verso 36. Teus inimigos te descreverão com muitas palavras indelicadas e desdenharão de tua habilidade. O que poderia ser mais doloroso para ti? Novamente, a Suprema Personalidade de Deus traz a Arjuna para para a realidade. Porque às vezes a gente fica, né, como almas condicionadas, nós ficamos procrastinados mesmos e não fazemos com que as coisas da nossa vida, elas andem, elas prosperem. E aí, nesse processo, a gente vai deixando de usar os nossos talentos, as nossas habilidades. Jesus já fala na Bíblia, no ensinamento dele, a parábola dos talentos. Deus, nós quando viemos aqui para a Terra, nós trouxemos muitos talentos. E o que é que a gente faz com esses talentos? Aí vem a palavra do semeador. A gente tem vários tipos de terrenos que a gente joga as nossas habilidades. Uns vão dar progresso, outros não vão dar progresso nenhum, porque estamos jogando nossas sementes em terreno feito uma pedra, que nada produz, e muitas vezes a gente perde tempo apostando em coisas, em pessoas, em eventos, em atividades que também não vão dar nem o fruto, nem você vai poder exercer sua própria habilidade. E isso é muito doloroso, porque o próprio Krishna diz aqui, o que poderia ser mais doloroso para ti. No início, o Senhor Krishna ficou surpreso de que Arjuna, inapropriadamente, rogasse por compaixão e descreveu essa compaixão como apropriada aos não guerreiros. Agora, com todas essas palavras, ele provou que eram categóricas as afirmações contra a pretensa compaixão demonstrada por Arjuna, porque muitas vezes a gente quer bancar o bonzinho para ser aceito, a gente quer concordar com tudo para não discordar, porque dá trabalho discordar no mundo de hoje. Mas, dentro desse processo todo de buscar um entendimento maior dentro daquilo que é necessário para a nossa vida, né? Nós, muitas vezes, deixamos de exercer o nosso Dharma, novamente falando aqui, e nós vamos ser julgados pelos outros, ser desdenhados pelos outros, quando na realidade o próprio Deus está em nosso coração e sabe daquilo que a gente é capaz. Mas a gente prefere bancar o bonzinho e dizer, não, eu estou com compaixão, estou com pena, porque a gente usa muito essa palavra pena aqui no mundo material, e é melhor usar a palavra compaixão. Eu tenho compaixão de fulano, de fulana, porque isso, porque aquilo, né? Então, nesse processo, essas afirmações, quando estão em desacordo com o que Deus espera da gente, elas são chamadas de pretensa compaixão, ou seja, uma pseudo-compaixão, uma falsa compaixão de nós, do outro, do evento, das coisas, onde nesse processo nós deixamos de exercer essa força maior de buscar o que viemos buscar. A nossa batalha interior, a nossa vida que está nesse processo de exercer o nosso Dharma. Porque o Dharma, ele está ligado àquilo que Deus quer de nós. Deus espera algo de mim, então é o meu Dharma. Eu tenho que exercer o meu Dharma, então eu não exerço
E aí eu não faço nada. Então, como é que vão ser os resultados dessa não ação? A gente vai deixar de ter uma vida valorosa, de aproveitar a nossa vida nessa oportunidade que temos de estar nesse corpo para exercer aquilo que a gente precisa exercer. E não o contrário, onde as pessoas muitas vezes vão dizer, mas fulano não faz nada, fulano não muda a vida dele, ciclana não muda a vida dela, não é assim? Mas aí você dá um basta e diz assim, não, eu vou mudar a minha vida, eu vou começar, vai ser difícil, no começo é veneno e depois se torna em êxtase, em néctar, porque nada nessa vida material está predestinado a ser glorioso 100%, né? Porque aqui é um mundo de dualidades, é um mundo material, um mundo ilusório, um mundo temporário, isso tudo eu sempre venho falando aqui nesse compartilhamento da Bhagavad Gita. E nesse verso 36 o próprio Krishna diz, o que poderia ser mais doloroso para você se você não exerce aquilo que você precisa exercer? Verso 37. Ó filho de Kunti, ou serás morto no campo de batalha e alcançarás os planetas celestiais, ou conquistarás e gozarás o reino terrestre. Portanto, levanta-te com determinação e luta. Levanta-te com determinação e luta. Cadê a sua determinação? Tá onde? Foi parar onde? Aonde foi parar a sua determinação? Onde foi parar o poder da luta, o poder de você ter a garra de lutar? Porque aqui tem que lutar. As coisas de Deus são mostradas através de modelos. Então, a batalha de Kurukshetra é um modelo para que a gente possa exercer o nosso próprio modelo de luta aqui, nesse mundo material, de luta contra os nossos maus hábitos, contra as nossas sombras, contra tudo aquilo que vai em desacordo com a vontade de Deus. Então, o significado de Srila Prabhupada, embora não houvesse certeza de que o grupo de Arjuna seria vitorioso, ele tinha de lutar. Muitas vezes você tem que lutar pelo simples fato de lutar. Por quê? Porque aqui é, novamente repetindo, uma batalha, onde o modelo de Deus está sendo mostrado através aqui do Bhagavad Gita, como a batalha de Kurukshetra, onde o próprio Supremo Krishna ensinou todas essas nuances, passou todas essas orientações para Arjuna, que era uma alma elevada, digamos assim. Mas nesse momento que ele foi se lamentando, que ele foi buscando desculpas para não lutar, ele baixa o seu nível espiritual e ele fica confuso e se sente com medo, e sente insignificante, e sente que é muito doloroso lutar contra os seus próprios parentes, quando do outro lado, o outro grupo era de natureza negativa, escura, sombria ou demoníaca, assura, como fala. Pois mesmo que morresse na batalha, podia ser elevado aos planetas celestiais. Por quê? Porque o Dharma é o Dharma, a missão é a missão. Não importa as rejeições e as culpas que a gente traga para nós, mas a gente tem que lutar, porque o Senhor Krishna, Deus, ele está no nosso coração, sentado no nosso coração, ele é a testemunha de tudo. Então, o que você pensa, o que você faz, o que você age no passado e no presente, porque o futuro a Deus pertence. Então, esqueça o passado e haja no presente. Então, o presente é você lutar. Então, lute, ó filho de Kunti, lute, ó filho de Deus, para que você possa conquistar o seu próprio reino celestial, que é alcançar os reinos superiores e sair desse enderredamento material, desse planeta intermediário, que é uma pequeniníssima bola azulzinha, lá no sistema solar. Na casa de Deus há muitas moradas. Então, quando a gente entende isso, nós vamos entendendo que nós estamos aqui temporariamente e que precisamos exercer a nossa batalha de Kurukshetra. Verso 38. Luta pelo simples fato de lutar, sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. Então, aqui novamente, no verso 38, a Suprema Personalidade diz: a tua missão é lutar sem se apegar nos resultados.
Mas o que é que a gente faz? A gente se apega a tudo e a todos nesse mundo material. Apega aos resultados, apega a família, apega valores, apega dinheiro. Pega e se apegue e não se apegue. Apenas evolua. Então luta pelo simples fato de lutar e saia dessa dualidade material. Ou seja, felicidade, aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota. E adotando este procedimento que não é, sem se apegar aos frutos desse procedimento, nunca incorrerás em erro ou em pecado. Então, quando você age em consciência de Deus, entregando tudo para Deus, você não se enreda nos resultados. Você não se ocupa em se preocupar com os resultados, porque os resultados a Deus pertencem. E o que vai acontecer no futuro, Deus já sabe, porque já está lá. Deus é onisciente, tem ciência de tudo, é onipotente, tem potência sobre tudo, e é onipresente, está presente nos corações de todos, de todas as entidades vivas, e não, isso quando eu falo entidades vivas, não é só os seres humanos, todas as entidades vivas, e ele já sabe tudo o que vai se estabelecer. Então lute. O Senhor Cristo agora diz que deve lutar, porque ele deseja que exista essa batalha de Kurukshetra, essa batalha interior nossa, essa batalha para arrumar as coisas desorganizadas. Muitas vezes a gente diz, está tendo tantas guerras atualmente, já pode até eclodir uma terceira guerra mundial, que Deus não me ouça dizendo isso, e nem permita, mas os homens é que são ocupados em pensar apenas em egoísmo e poder. Por que o mundo está do jeito que está? Porque ninguém pensa no outro, só pensa em si próprio. Então, Deus, às vezes, deixa as coisas acontecerem porque não é obra dele, ele é imparcial. Então, ele quer que a batalha seja realizada e Aslan tem que lutar porque é o desejo de Deus. Então, se é o desejo de Deus, a gente tem que lutar e fazer aquilo que muitas vezes a gente nem compreende. Mas Deus entende e isso é suficiente. Nas atividades da consciência de Krishna, não se leva em consideração felicidade ou aflição, lucro ou ganho, vitória ou derrota. O fato de que tudo deve ser executado por amor a Krishna, a Deus, é consciência transcendental. Tudo que eu faço, tudo que eu como, tudo que eu dou, tudo que eu recebo, eu entrego a Deus, a Krishna. Isso é consciência que transcende a matéria. Logo, não há reação às atividades materiais. Então, a partir do momento que eu entrego esse trabalho aqui a Deus, eu não estou preocupada com absolutamente nada. Mas que Deus dê os resultados. Que seja do jeito que Deus quer, conforme seja a tua vontade. A vontade nos céus e na terra. A vontade em nossas vidas. Mas muitas vezes a gente faz essa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. E a gente não deixa Deus agir na nossa vida, na nossa vontade. A gente quer ser o Senhor da nossa vontade, o Senhor dos sentidos materiais. E nós não somos, porque Krishna é o Senhor dos sentidos materiais. Ele que criou tudo e tudo pertence a Ele. Então nós somos apenas alminhas que estamos aqui para exercer nossa batalha de Kurukshetra. Então, nesse processo, aquele que age para o gozo dos seus próprios sentidos, seja na bondade, seja na paixão, está sujeito à reação boa ou má. Então, se eu vou fazer uma coisa e eu me apego ao resultado, eu vou ficar já atrelado se vai ser bom ou se vai ser mal. Dualidades. Mas se eu não me atrelo a nada, se eu deixo fluir, segundo a vontade de Krishna, de Deus, o que vier, gratidão. Não vê o resultado? Gratidão. Vê o resultado? Gratidão. Mas isso é para poucos, porque inteligência, discernimento são para aqueles que querem estudar e entender sobre a ciência suprema de quem nós realmente somos nesse processo de vida. Então, aquele que age para o gozo dos seus próprios sentidos está sujeito à reação, diferente de alguém que executa as atividades corriqueiras e aquele que se rendeu completamente às atividades em consciência de Krishna. Não precisa justificar-se perante alguém, nem estar em dívida com ninguém. Por quê? Porque eu entrego a Deus. Então está tudo certo. Eu estou fazendo esse trabalho aqui para Deus, não é para mim.
Primeiramente é para Deus, segundo é para mim, e terceiro vem as atividades decorrentes dessa atividade. Afirma-se, todo aquele que tenha se rendido completamente a Krishna, abandonando todos os outros deveres, deixou de ser um devedor, nem precisa pagar favores a alguém, quer aos semideuses, quer aos sábios, quer às pessoas em geral, quer aos parentes, quer à humanidade, quer aos antepassados. Srimad Bhagavatam 11.5.41 é outro livro sagrado. Esta é a insinuação que Krishna faz a Arjuna neste verso, e o assunto será explicado mais claramente diante dos próximos versos. Então eu encerro aqui hoje, no verso 38, luta pelo simples fato de lutar sem levar em consideração felicidade ou aflição, perda ou ganho, vitória ou derrota, e adotando esse procedimento, nunca incorrerá em erro, em pecado, e não ficarás atrelada aos frutos deste trabalho. Porque quando a gente oferece para Deus, a gente, gratidão, Deus, Krishna, te entrego esse trabalho e fique em paz. Gratidão.